Aqui é o seu resumo rápido sobre a classificação da norma NR20 para materiais inflamáveis e combustíveis. Baseado na pesquisa do Everton Andrade, a gente descomplica porque materiais pegam fogo para focar no que importa na prevenção. Mas me diz uma coisa, por que alguns líquidos são tão mais perigosos no dia a dia? Primeiro, a diferença crucial entre inflamáveis e combustíveis está na volatilidade. Inflamáveis, como a gasolina a menos 43 graus, têm ponto de fulgor até 60 graus. Eles liberam vapores na temperatura ambiente, igual pessoas ansiosas que já começam a briga mesmo no frio. Já os combustíveis, como o diesel, ficam entre 60 e 93 graus e são preguiçosos, precisam ser aquecidos para reagir. E falando dessa temperatura inicial, o que acontece com o material quando o calor continua subindo? Segundo, a gente enfrenta 3 estágios críticos. O ponto de fulgor gera um flash rápido com faísca, mas apaga logo. Poucos graus acima, o ponto de combustão inicia aquele fogo real e contínuo. E a autoignição inflama tudo só pelo calor extremo do ar, sem faísca nenhuma. Então, o fulgor é só um flash, a combustão é o incêndio real, e a autoignição é tipo uma combustão espontânea só pelo mormaço. Exatamente. Entendemos os líquidos no chão, mas e os perigos invisíveis flutuando no ar? Por fim, gases inflamáveis como o hidrogênio e o gás de cozinha não explodem do nada. Eles exigem uma mistura ideal com o ar, igual a uma receita de bolo. Precisam da proporção cachinhos dourados de oxigênio, nem muito nem pouco. Para de fato queimar, saber diferenciar o ponto de fulgor dos líquidos e a mistura ideal dos gases é literalmente a linha tênue entre um ambiente de trabalho seguro e um desastre. Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para aprofundar perspectivas e o rigor das ideias. Imagine um maquinário pesado rodando suavemente com um óleo lubrificante classificado como 100% seguro pela norma técnica. Nenhuma faísca visível, nenhum alarme de emergência soando. Tudo aparentemente normal. Exatamente, tudo calmo. Mas à medida que a fricção aumenta a temperatura daquele óleo lá dentro da engrenagem, o ambiente, teoricamente inofensivo, se transforma, assim, em absoluto silêncio, numa bomba relógio. E hoje nós vamos dissecar a arquitetura da segurança industrial. Que é um tema denso, diga-se de passagem. Muito denso. Nós vamos focar especificamente na pesquisa de Everton Andrade sobre os parâmetros da norma NR20. O trabalho dele, mapeia a fundo a classificação de líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e gases. Ele estabelece as fronteiras técnicas que, em tese, nos mantêm vivos. A linha que separa o controle do desastre. Isso. E isso nos traz a grande questão que vamos debater aqui hoje. A verdadeira segurança no manuseio de materiais perigosos vem da adesão estrita aos limites termodinâmicos estáticos, tipo aquela famosa linha de corte de 60 graus Celsius, ou será que ela depende fundamentalmente de entender o comportamento físico e situacional no ambiente um tanto caótico de uma fábrica real? É uma dualidade interessante. Sim, e a minha posição sobre isso é muito clara. Eu defendo de forma contundente que as classificações rigorosas de temperatura, baseadas em métricas como os pontos de fulgor e de combustão, elas são a base objetiva. São, absolutamente inegociáveis para prever riscos e definir a segurança. Bom, e a minha visão caminha, na verdade, na direção oposta. Eu sustento que depender exclusivamente desses limites estáticos cria uma falsa e muito perigosa sensação de segurança, porque o risco real no chão de fábrica, no dia a dia, ele é agitado pelas variáveis ambientais. O aquecimento dinâmico, a dispersão física da substância, a margem de explosividade no ar, tudo isso pesa muito mais. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. Antecipando um pouco essa sua visão de que o contexto do ambiente é tudo, eu afirmo que, sem a âncora desses limites termodinâmicos imutáveis, o contexto seria, puramente caótico. Você não pode gerenciar o que não pode medir, né? E para entendermos a magnitude e a urgência dessa discussão, nós precisamos olhar para a precisão matemática que a NR20 nos fornece. A pesquisa do Everton Andrade ilustra isso com uma clareza absurda. Sim, ele detalha muito bem os números. Exato.
A norma não faz sugestões. Ela divide os líquidos de forma categórica usando o ponto de fulgor. Então, tipo, se um líquido possui um ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius, ele é cravado como inflamável. Acabou. Se esse ponto varia de mais de 60 até o limite de 93 graus, ele é um líquido combustível. Certo, o corte é bem rígido. É um sistema binário, preto no branco. E é exatamente essa matriz de corte que permite à engenharia criar ambientes industriais que não explodem no nosso rosto. Mas olha, eu abordo isso de uma maneira diferente. Um sistema binário para uma realidade fluida não te parece, assim, um pouco otimista demais? Não é otimismo, é pura engenharia. Pensa nos dados exatos que a pesquisa do Andrade traz. A gasolina, por exemplo, tem um ponto de fulgor de tipo 43 graus Celsius negativos. O éter etílico reage a impressionantes 45 graus negativos. E sabe o que isso significa na prática? Significa que evapora muito rápido. Exato. Significa que mesmo dentro do freezer da sua casa, a gasolina já estaria pronta para explodir. Para a gasolina, a temperatura ambiente já é, sabe, uma fornalha. É um calor absurdo para a molécula. Isso. Então, quando o engenheiro sabe que o etanol libera vapores inflamáveis a meros 13 graus Celsius positivos, ele projeta sistemas de exaustão e de contenção baseados nesse dado frio e objetivo. A fronteira numérica é o que separa a operação controlada de uma catástrofe irreversível. Como? O problema de tratarmos a segurança industrial apenas como exercício de, digamos, contabilidade térmica é que os números numa matriz de risco ou nas páginas ali da NR20, eles não entram em ignição, né? Como assim? Eles representam a física. Sim, mas o que entra em ignição é a molécula agindo no mundo físico. E é por isso que questionam a suficiência de olhar apenas para o grau Celsius isolado. O verdadeiro vilão da segurança não é o fato de um líquido cruzar a linha dos 60 graus no termômetro. O verdadeiro vilão, na prática, é a volatilidade. Mas a volatilidade é justamente o que a temperatura mede. Medido em laboratório, sabe? Sob condições super controladas. Mas vamos olhar para a mecânica da coisa que o material de apoio do Andrade deixa muito clara. A volatilidade é a capacidade mecânica de um material liberar vapores em temperatura ambiente. Materiais como o álcool, a benzina e o querosene, eles formam atmosferas explosivas por conta de sua natureza intrínseca de querer expandir. A benzina, por exemplo, Que tem um ponto de fulgor abaixo de zero. Isso, ela não é apenas um líquido perigoso estático. Ela está ativamente buscando preencher o ar com vapores letais enquanto nós conversamos. Ela quer virar gás. Quando você confia apenas no corte estático da norma, você ignora que essa ameaça invisível não respeita a linha demarcatória de um manual de segurança impresso. O risco, na verdade, não está no líquido contido lá dentro do tambor de aço. Ele está no vapor livre dançando acima dele. Mas veja bem, nós sabemos que esse vapor está lá exatamente por causa da fronteira estática. Vamos nos aprofundar na mecânica desses limites de temperatura. É vital, assim, distinguir como essas fronteiras funcionam na prática. O ponto de fulgor não é só um dado burocrático de manual. Certo. É a menor temperatura na qual o material libera vapores suficientes para que, diante de uma faísca, ele dê um espirro de fogo. Ele tosse uma chama, mas a queima não se mantém. Faltam vapores para alimentar o processo contínuo, né? O lampejo rápido. Isso! E se a temperatura sobe mais um pouco, atingimos o ponto de combustão. Aqui a física muda. A queima se sustenta sozinha. O líquido está tipo fervendo vapores suficientes para alimentar o próprio incêndio. E mais acima disso, nós temos o ponto de autoignição, onde o simples calor irradiado do ambiente, sem nenhuma faísca, sem chama direta, faz a substância inflamar. São os 3 estágios de escalada do desastre. Exatamente. E compreender essas 3 fronteiras como leis inegociáveis é o grande escudo da indústria. Se eu sei qual é o ponto de autoignição de uma substância, eu blindo o isolamento térmico dos meus dutos exatamente para não cruzar essa linha.
Se uma equipe de emergência, por exemplo, não tiver a clareza de que o fulgor apenas lampeja, mas a combustão cria uma fogueira autossustentável, eles estariam operando às cegas ao decidir, sei lá, se usam água, espuma ou se evacuam logo o quarteirão inteiro. A categorização dita o resgate. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Você fala de blindar dutos e de respeitar limites fixos como se a fábrica fosse uma geladeira gigante, estática. Mas a própria NR20, através da nota técnica que o Everton Andrade destrincha, destrói a utilidade prática dessa sua classificação puramente matemática. Vamos voltar àquele exemplo lá do início, o do óleo lubrificante. Que tem um ponto de fulgor superior a 93 graus Celsius. Precisamente. Por definição estrita da sua regra, em condições ambientes normais, ele nem sequer entra na categoria de líquido combustível. No papel, você poderia, sei lá, jogar um fósforo aceso nele e nada aconteceria. De fato, a temperatura ambiente não fornece energia suficiente. Tranquilo. Mas, desça para o chão de fábrica comigo. Esse mesmo lubrificante é injetado dentro de caixas de engrenagem, em redutores de velocidade pesadíssimos, em motores trabalhando a milhares de rotações por minuto. E sofre um estresse mecânico imenso. Muito estresse. Fricção, cisalhamento, pressão extrema. E o que acontece com as moléculas desse óleo? O calor do maquinário agita essas moléculas até que as ligações físicas do líquido comecem a se quebrar. Elas escapam para o ar lá dentro do cárter do motor, e a nota técnica da NR20 avisa isso claramente. Sim, sobre o aquecimento. Isso. Líquidos com ponto de fulgor acima de 60 graus, quando são aquecidos a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, eles se equiparam aos líquidos inflamáveis. Ou seja, o contexto térmico invisível da fábrica pega um produto inofensivo no papel e o converte numa granada sem pino. O calor destrói a redoma de segurança daquele seu limite estático. A dinâmica do maquinário engole a classificação. Esse é um ponto interessante, embora eu formulasse de outra maneira. Ah, é? Como? Porque o próprio fato de você usar a regra do aquecimento ambiente para tentar invalidar a fronteira estrita, na verdade, prova minha tese. Como assim prova sua tese? Porque a norma só precisou criar essa nota técnica e prever o tal aquecimento justamente porque a física dos materiais exige que obedeçamos aos limites numéricos. A gente só sabe que o lubrificante virou um inflamável porque nós calculamos que ele cruzou a linha matemática dos 93 graus, sabe? Mas o contexto gerou isso. Sim, mas é a categoria na qual o fluido se encontra no momento exato do vazamento que vai ditar todo o comportamento da emergência. Pensa na diferença brutal de propagação física no ambiente. A pesquisa detalha muito bem como as propriedades inatas do líquido ditam a resposta. Num derrame de gasolina ou de álcool, a física impera. O líquido, ele obedece à gravidade. Escorre por ponto mais baixo. Exato, ele escorre pelo desnível do piso, preenche as canaletas, desce pelas tubulações de drenagem, ele se torna literalmente um rio de fogo. E é por isso que construímos diques de contenção em volta dos tanques. Os diques de contenção no declive do piso, tudo isso é projetado não com base num contexto situacional filosófico e variável. É projetado porque nós classificamos aquele fluido previamente. Nós sabemos de antemão que ele é um líquido inflamável, que ele vai fluir e que manterá o seu ponto de combustão. Toda a engenharia de contingência nasce daquela fronteira estática que você julga ser insuficiente. Mas, olha, até agora nós estamos falando apenas de ameaças que você pode ver. Como assim ver? Líquidos derramando no chão, sabe? Poças vermelhas, diques de concreto. Onde a sua regra estrita dos 60 graus desmorona completamente é quando o perigo não tem forma visível. Se vamos falar mesmo de comportamento físico, não podemos ignorar os gases inflamáveis.
Eles provam, sem sombra de dúvida, que a situação ambiental é infinitamente mais imprevisível que qualquer poça de gasolina no chão. Você se refere, imagino, à falta de volume definido dos gases. Exatamente! A pesquisa do Andrade define gases inflamáveis como aqueles que entram em ignição a 20 graus Celsius sobre uma pressão normal. E a grande questão mecânica do gás é que ele não escorre passivamente para um ralo. Ele tende a ocupar todo e qualquer espaço disponível, né? Sim, ele expande. Ele preenche a geometria inteira do galpão. Pense no GLP, aquela mistura de propano e butano das nossas empilhadeiras, ou no gás natural das caldeiras. Ou pior ainda, no acetileno usado nos maçaricos, que é quimicamente tão instável que um choque mecânico forte no cilindro pode iniciar uma decomposição explosiva, sem nem precisar de oxigênio externo. O acetileno é de fato uma exceção bem crítica devido à sua instabilidade molecular intrínseca. Mas a regra geral dos gases é o que me preocupa aqui. Um derramamento de líquido desce o declive. Mas um vazamento de gás natural sobe. Ele preenche o teto, viaja sorrateiramente pelo sistema de ar-condicionado, ignora as suas canaletas perfeitamente desenhadas. E aqui está o pulo do gato. O perigo real nunca é o gás isolado, purinho, lá dentro da tubulação. Você está entrando na questão das misturas. Isso. O desastre só acontece através do que nós chamamos de mistura ideal com o ar atmosférico. É a geometria daquela fábrica, a taxa de renovação de ar daquele ventilador no teto, ou até, a corrente de vento do portão aberto. São essas variáveis invisíveis que transformam um ambiente perfeitamente normal numa câmara de combustão termobárica. Entendo. Mas quando você invoca esse conceito da mistura ideal, você está, inevitavelmente caminhando de volta para o meu terreno. Como assim? Você está falando sobre concentração atmosférica. E concentração é matemática pura. Nós só conseguimos lidar com a dispersão de um gás porque nós medimos e respeitamos limites constantes de concentração. Eu estou afirmando justamente o oposto, percebe? A tal mistura ideal é a prova de que o risco não é absolutamente nada constante. Ela nos apresenta os fatores mais complexos da inflamabilidade, que são o limite inferior de explosão, o famoso LIE, e o limite superior de explosão, o LSE. E entender a mecânica disso muda tudo. O LIE e o LSE apenas definem a janela onde a ignição é possível. Abaixo do limite inferior falta combustível. Acima do limite superior falta oxigênio. A matemática dita a regra. É simples assim na teoria, eu concordo. Mas pensa nisso através de uma analogia bem prática. Tipo um motor de carro antigo. É exatamente como tentar ligar o carro e acabar afogando o motor. Se você tem um vazamento maciço de um gás como o hidrogênio, que é extremamente volátil, a sua tabela térmica lá diria risco máximo imediato, certo? Mas se a concentração desse gás no galpão não atingir o limite inferior, a mistura é considerada pobre, ela não tem força. Você pode literalmente riscar um fósforo ali e nada acontece. Correto, porque não atingiu a concentração mínima estipulada pela norma. Mas por outro lado, olha só, se o vazamento for tão absurdo que inunde o galpão inteiro e passe do limite superior, a mistura fica rica demais. O gás, empurrou todo o oxigênio para fora do espaço. O ambiente afogou. Como não há oxigênio suficiente para reagir, adivinha, também não queima. E o que isso comprova no fim das contas? Comprova que concentrações extremas inibem a combustão. Nós sabemos disso. Comprova que a inflamabilidade intrínseca de uma substância, aquele númerozinho escrito lá no manual da NR20, é completamente inútil se a física momentânea do ambiente não permitir a combustão. A química isolada do hidrogênio não dita o desastre. Quem tem o martelo final é a mecânica da mistura atmosférica e da ventilação do prédio naquele exato minuto. Não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque, o simples fato de a engenharia medir ativamente o LE e o LSE em cada milímetro quadrado da fábrica, isso é a prova inegável de que nós precisamos de parâmetros numéricos inegociáveis para nos salvar. Mas os parâmetros não garantem? Espera, pensa comigo.
Você não tenta gerenciar um vazamento de gás torcendo para que um portão aberto crie uma mistura rica ou pobre por puro acaso situacional, né? Obviamente não. A engenharia não conta com a sorte climática. Nós usamos sensores e exaustores automatizados que são calibrados exatamente em cima desses limites matemáticos. Tratar as janelas de explosividade como se fossem entidades caprichosas, sabe, independentes das propriedades inatas de cada material, seria um erro brutal. Eu não disse que são caprichosas, eu disse que são puramente situacionais. Mas a situação é governada pelas características inatas. Olhe para a diversidade gigantesca na indústria química que a pesquisa aborda. De um lado você tem a benzina, usada aos galões para limpezas técnicas, que possui um ponto de fulgor abaixo de 0, como a gente falou. Uhum. Do outro lado, você tem o querosene da aviação civil, com um ponto de fulgor acima de 38 graus. As janelas de explosividade, o espaço entre o LE e o LSE da benzina, elas são muito mais agressivas e imediatas que as do querosene num ambiente normal. São por causa da volatilidade. Exato. E por que a volatilidade deles no ar é tão diferente? Porque as fundações termodinâmicas de cada um são radicalmente diferentes na estrutura da molécula. A benzina solta vapores pesados o tempo inteiro. O querosene precisa ser estimulado pelo calor para fazer o mesmo. Você não pode gerenciar o risco do ar de uma fábrica sem primeiro dominar, isolar e respeitar incondicionalmente os exatos graus Celsius em que cada uma dessas substâncias acorda para combustão. Tudo bem, eu entendo que a molécula tem a sua identidade térmica. Mas a vida real não acontece em compartimentos isolados, né? E se aquele nosso óleo lubrificante da primeira etapa? O de 93 graus. Esse mesmo, aquele que a norma chama de seguro. E se ele estiver vazando de uma engrenagem superaquecida diretamente para uma poça de um solvente de limpeza que secou no chão, deixando apenas vapores pesados concentrados ali no piso? Uma combinação de riscos. Sim, todas as suas matrizes de categorização separadas entrarão em ignição juntas, numa única bola de fogo imensa. O ambiente unifica instantaneamente aquilo que a sua norma tenta tão desesperadamente compartimentar em caixinhas. Mas o ponto cego do seu argumento é que nós só conseguimos decodificar a complexidade desse cenário combinado porque nós conhecemos profundamente as regras individuais do jogo. A norma previu as exceções. Ela construiu uma rede de segurança de propriedades mensuráveis. Ao avaliarmos tudo o que discutimos hoje, eu me mantenho muito firme. A segurança real só é tangível quando nós respeitamos as fronteiras termodinâmicas objetivas ditadas pela NR20. Certo, entendi a sua premissa. Os exatos milissegundos térmicos em que uma substância cruze a linha do ponto de fulgor ou o calor necessário para atingir a autoignição são os únicos pilares que não mudam. No ambiente industrial, que é inerentemente caótico e sujeito a falhas humanas o tempo todo, os números frios são, sabe, a única bússola confiável da engenharia de prevenção. Esse é um argumento convincente, mas você já considerou que uma bússola de nada serve se você ignorar a tempestade acontecendo ao seu redor? A minha visão se mantém firme também. A agitação das moléculas no maquinário pesado, transformando óleos aparentemente seguros em ameaças voláteis, sabe, a mecânica imprevisível de um rio de chamas descendo por um desnível de concreto. E, principalmente, a dança bem fina e delicada das misturas de gases no ar, que dependem vitalmente de um ventilador ligado ou desligado para evitar um colapso. Tudo isso aponta para uma única verdade incontestável. A química no tubo de ensaio e a temperatura anotada na tabela não significam nada sem a física violenta e imprevisível do ambiente real. O manual de segurança não sobrevive ao choque com o oxigênio da fábrica sem uma rigorosa interpretação situacional contínua. Bom, independentemente de olharmos primeiro para o termômetro ou primeiro para a planta baixa do galpão, é inegável que a pesquisa do Everton Andrade levanta uma complexidade assim formidável. O trabalho dele comprova que não podemos simplesmente decorar o número de uma norma. Com certeza. Mas também mostra que ignorar a precisão matemática desse número é flertar com a catástrofe.
A verdadeira expertise de quem vive o chão de fábrica exige dominar as métricas estáticas e, simultaneamente, respeitar o temperamento dinâmico de fluidos e gases quando eles ganham vida na linha de produção. Exatamente. O risco invisível da indústria não tem a menor obrigação de escolher entre a sua teoria termodinâmica ou a minha dinâmica ambiental, né? Ele simplesmente ataca a menor brecha entre as duas. A gestão técnica de segurança é esse cabo de guerra brutal, onde regras imutáveis e realidades físicas altamente instáveis trombam assim todos os dias. E é por isso que não existem atalhos quando a matéria-prima do seu trabalho é a inflamabilidade. O material que nós destrinchamos hoje oferece camadas de conhecimento que são essenciais para quem projeta, opera e audita plantas industriais. Fica bastante reflexão. Fica mesmo. Fica aqui o desafio para você que nos acompanhou de olhar de perto para os parâmetros técnicos que rodeiam a sua própria rotina. Porque, no final das contas, seja por um grau a mais no manômetro ou por uma janela fechada que acaba saturando o oxigênio de um galpão, a fronteira entre um turno seguro e um desastre é quase sempre definida pelo pequeno detalhe que nós decidimos subestimar.